Eu sou a Beatriz, eu sou filha do Vitor e da Marta, sou irmã do Bruno e do Gabriel, sou a mais nova, tenho 34 anos. Eu nasci em Presidente Prudente, que é uma cidade no estado de São Paulo. Falo que fiquei lá até cair o meu umbigo, né? Fiquei por 7 dias e depois fui para Nova Andradina, onde eu fui criada. E eu fiquei em Nova Andradina, que é no Mato Grosso do Sul, até os meus 17 anos, quando eu saí de lá e fui para Florianópolis fazer faculdade. Você pode me chamar como você achar melhor, mas a minha mãe, ela não gosta de apelidos, então as pessoas próximas a mim me chamam de Beatriz e as pessoas que não são tão próximas costumam me chamar de Bia. Eu costumo dizer que só quem é muito, muito íntimo me chama de Beatriz. E lá em Florianópolis eu fui fazer uma faculdade, né, uma graduação de 4 anos e meio, que é em Naturologia Aplicada. Eu descobri a naturologia pelo Guia do Estudante. Até o primeiro, segundo ano, eu queria mesmo era ser engenheira de telecomunicações. Imagina só, né? E aí, quando eu fiz um teste vocacional, deu biológicas com artísticas, e aí eu não entendi muita coisa, mas agora entendo. E aí eu fui, então, procurar no Guia do Estudante, apareceu lá naturologia, eu gostava daquilo. Meu primeiro contato com a acupuntura eu tinha aproximadamente uns 13 anos, que foi com uma médica que eu fiz um tratamento. E então, com o apoio dos meus pais, fui para Floripa fazer faculdade, que era em Palhoça, mas eu morava em Floripa a princípio. Hoje eu vejo que eu sempre fui uma buscadora, eu sempre gostei de fazer muitos cursos. Então, durante a faculdade, eu fui monitora de cinesiologia aplicada, né, uma matéria, eu fiz parte de alguns projetos também, e eu fiz vários cursos. O curso de floral, minha formação, que é pelo Bacentre, eu comecei na faculdade ainda, né? Então, fiz nível 1, nível 2, nível 3 durante a graduação. E a minha transformação pessoal com os florais de bar foi muito intensa. Eu falo que eu sou uma pessoa possessiva, apegada, ciumenta, porém terapeutizada, mas o meu processo com floral foi basicamente a partir disso, né? Mudou muito, muito a minha vida, então eu trabalho com floral desde então. Quando eu estava no final da faculdade, a minha cunhada se formou e ela é psicóloga e ela namorava o meu irmão. Na formatura dela eu conheci então o Fernando, que é o meu marido hoje. Então a gente tá junto desde 2007. A gente se conheceu em 2006, a gente tá junto desde 2007. E a partir disso, então, eu me formei, fui morar em Curitiba. Tinha um projeto para trabalhar com empresas, com algumas amigas. Não deu certo, minha experiência em Curitiba é bem frustrada, bem, bem mesmo. Tanto que eu nunca mais voltei para lá. Fiquei um tempo, me reinventei, trabalhei em algumas coisas. Depois eu fui fazer um curso no Sebrae e eu precisava aplicar em alguma empresa. E aí, então, eu pedi pro meu irmão para aplicar na empresa dele em São Paulo. Fui para São Paulo, passei um mês para aplicar esse projeto lá e acabei mudando para São Paulo. Morei com meu irmão e com a minha outra cunhada um tempinho, né? O meu irmão mais velho, que é o Bruno, ele mora em São Paulo e o meu irmão do meio, que é o Gabriel, mora em Ribeirão Preto. Então, eu passei um tempo lá em São Paulo e depois acabei mudando pra lá. E depois de um tempo, o Fernando foi também pra... Então, o Fernando foi pra São Paulo depois, né? Enquanto eu tava em Curitiba, eu fiz uma especialização em massoterapia no IBRAT, que é uma instituição que eu recomendo muito. Então, a minha primeira formação em massoterapia, depois da faculdade, né? Uma especialização foi, então, em Curitiba. Quando eu tava em São Paulo, então, foi quando eu consegui me realizar profissionalmente. E a porta de entrada lá era a acupuntura. Eu fiz a pós-graduação, então, no SEATA, lá em São Paulo. E trabalhei bastante, eu trabalhava em vários lugares e depois também atendi em domicílio. Quando eu mudei aqui para Foz, que eu mudei grávida do Pedro, então eu tenho um filho, que é o Pedro, que tem quase 6 anos, eu mudei para cá há 6 anos, né, grávida de 5 meses dele. Então, quando eu mudei pra cá, eu tava realizando um sonho, né, que era de ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. Sempre falei que quando eu fosse ser mãe, eu seria mãe o tempo inteiro. Então, eu fiquei em casa com o Pedro durante 11 meses. E quando eu voltei a trabalhar, foi na Canguru. Sou muito grata à Canguru, que hoje não existe mais, né, virou a Smart Clinic. Grata a Joana, que me deu essa oportunidade. Fui voltando aos poucos. E de repente eu comecei a perceber que eu queria um pouquinho mais, né? Voltar um pouquinho mais ativa. E aí uma cliente minha que me conhecia de lá, que foi quem me indicou aqui para o salão. Daí eu vim conversar com os meninos e aqui estou então desde então. Ainda quando eu estava lá na Canguru, eu me lembro de um dia que uma amiga minha foi me apresentar uma outra pessoa e falar sobre constelação. Meu primeiro contato, assim, com constelação foi lá. Eu já conhecia a minha professora de agora, né, de constelação há muitos anos, já conhecia uma outra pessoa também há muitos anos que falava sobre constelação, mas meu primeiro contato, assim, com isso, que me deu vontade de conhecer um pouquinho mais, eu já morava aqui em Foz. E eu, então, estou na quarta formação de constelação familiar, porque eu acho que é uma coisa que precisa estudar para sempre, né? Então, a constelação tá na minha vida desde, sei lá, uns 3 anos. E já mudei muito a partir disso. A minha visão também mudou muito a partir disso. E
O ano passado, no meio do ano passado, então, eu tive contato com o Theta Healing, que é uma técnica que tá comigo, então, desde então, que são as que eu mais estou me dedicando agora a estudar, a conhecer, a aprofundar, né? Eu continuo estudando e atualizando todas as outras áreas que eu gosto, todas as outras práticas que eu gosto, mas agora a minha dedicação mais intensiva tem sido, então, para constelação e o Theta Healing, né? Eu tô um pouco perdida aqui nas datas, mas o fato é que eu queria ter conhecido essas ferramentas antes, eu queria trabalhar com isso antes, queria ter feito essas mudanças na minha vida bem antes, mas hoje eu sei que se não chegou antes é porque eu não estava preparada para aquilo ainda, né? Então, algumas curiosidades. Eu nasci em 29 de outubro de 85, então eu tenho 34 anos. Escorpiana, ascendente em Aquário e lua em Touro. O Pedro nasceu de parto natural, eu amamentei. Então, qualquer dúvida, qualquer apoio que você precise em relação a isso, estou super disponível. E quem me conhece já daqui do salão, pode ser que tenha me conhecido na recepção também, né? Que eu trabalhei um tempinho lá e que ajudou muito a pessoa que eu sou hoje. Então, toda e qualquer experiência que eu tenha passado, por mais difícil que tenha sido em qualquer circunstância, eu vejo como isso contribuiu para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para eu ser a profissional que eu sou hoje, a esposa, a mãe, a filha, a irmã que eu sou hoje, né? Sou muito grata a isso. Então, hoje os meus irmãos continuam morando cada um num canto, Gabriel em Ribeirão Preto, Bruno em São Paulo. Os meus pais voltaram para Presidente Prudente. Eu me casei no mesmo dia que os meus pais, 33 anos depois. Depois pude entender um pouquinho melhor sobre isso com a constelação, né? Os meus pais têm. Meu pai é pecuarista, tem uma fazenda no Tocantins, então fica um pouco aqui, um pouco lá. E volta e meia estão aqui em Foz comigo também. Tenho 5 sobrinhos, 2 afilhados. E o que mais vocês querem saber sobre mim? Esqueci de falar que eu trabalhei em alguns espaços enquanto eu morava em Curitiba e enquanto eu morava em São Paulo. Então, foi me trazendo para o caminho que hoje, profissionalmente, é o que eu sigo, né? Então, sigo com acupuntura, com florais, com óleos essenciais, com a massoterapia e sempre agregando outras técnicas para entregar realmente o que vocês precisam e a excelência de sempre. Tava gravando agora um vídeo para falar um pouquinho sobre mim, vai ser um IGTV porque ficou um pouquinho longo. E aí, eu queria explicar por que eu tô gravando isso. Há pouco tempo eu conheci uma pessoa que ela é instrutora de Theta Healing, faz parte do projeto Acolher em Theta, por isso que eu a conheci. E eu fiz algumas mentorias com ela, e eu entrei no perfil dela e eu não encontrei informações de quando ela tinha começado com o Theta, como era a vida dela, a vida, enfim. Eu vou até marcar ela aqui pra ela saber disso. E aí, eu fui dar uma olhada ali no feed, eu queria entender um pouquinho mais da história dela. E não tinha, e aí, de repente, me deparei que ela era jogadora de vôlei profissional. Eu nem perguntei pra ela sobre isso. E eu fiquei pensando, cara, quantas pessoas que podem também querer saber qual foi, né, minha trajetória até chegar aqui, onde eu morei, onde eu nasci. Se eu sou casada, tenho filho, tenho irmão, tenho sobrinho, né, essas coisas. Então, é por isso eu resolvi fazer uma IGTV, um vídeo que vai virar um IGTV porque ficou longo, para colocar essas informações. Então, mais tarde eu vou subir ele para o IGTV e coloco aqui para quem tiver interesse.